Artigo 16. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias, avaliará os riscos envolvidos tanto pelos procedimentos como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades envolvidas. Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios deste Código. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou estudos após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. É o seguinte, em relação, pelo menos, parece que no mundo hoje, a ação não é mais possível, não é? Por quê? Porque todas as pesquisas precisam passar, por exemplo, eu vou falar no caso brasileiro, não é? Por um comitê de ética, não é? E uma das exigências do comitê de ética, um dos documentos obrigatórios para que o projeto seja analisado, independente de qualquer coisa, para ele ser analisado, ele precisa conter o chamado termo de consentimento livre e esclarecido, TCLE. E esse termo de esclarecimento, ele é apresentado pelo pesquisador ao comitê de ética para ser examinado se o termo a pessoa que vai se submeter à pesquisa. Se ela está devidamente esclarecida de tudo que vai passar, de eventuais riscos, benefícios. E esse termo de consentimento livre e esclarecido é muito examinado nos comitês de ética em todo lugar. Ele é uma exigência, vamos dizer assim, 466 de 2012, que é da CONEP, né, que exige que a pessoa, o participante da pesquisa, assine o TCLE, e no caso dele ser menor de idade, então o responsável legal por ele precisa assinar o TCLE, além dele próprio assinar. E essa exigência, vamos dizer assim, também foi posta no sistema CEP-CONEP na resolução 510 de 2016. Então, de toda forma, está bem cercado hoje, do ponto de vista legal, a impossibilidade de alguém projeto de pesquisa se não for muito bem esclarecido de todas as situações que ele vai ser. Então, isso em relação a esse aspecto. Mais porque alguma coisa? Em psicologia as pessoas ficam até, às vezes, quando falam que é psicóloga, sua profissão é psicóloga, aí a pessoa já fica até desconfiada, achando que você já está analisando, né? Então, acho que para a profissão, esse esclarecimento é extremamente relevante, né? Justamente para engrandecer a profissão, né? Quando foi criado o sistema CEP-CONEP, eles preocuparam em definir as pesquisas na área de saúde, vamos dizer assim, na grande área de saúde. E os projetos de pesquisa ficavam isentos de passar pelos comitês de ética, o que já foi corrigido, ou seja, isso já foi também modificado, de tal que envolva seres humanos, não importa a área, pode ser de ciências sociais, ciências humanas, área, todas essas pesquisas, desde que envolvam seres humanos, precisam passar pelos comitês de ética. Então, também as pesquisas de psicologia que envolvam seres humanos vão ter que passar pelos comitês de ética.
a pesquisa na psicologia tanto envolve pessoas quanto animais, não é? Ela tanto envolve uma quanto outra. Mas nos dois casos, vamos dizer assim, ela é regulamentada por legislação específica. No nosso caso, o CEP, ele cuida apenas de pesquisa que envolvam seres humanos. Então, mas há comitês que são próprios e que trabalham na regulação, então, do mesmo modo. Então, na psicologia, nós temos tanto pesquisa com pessoas quanto com animais. Mas, no caso, os CEPs, os comitês de ética em pesquisa, eles trabalham e atuam, pesquisas são pessoas humanas, tá? Que é o caso do CEP Unipitão, né? Esse é o nosso caso. Ah, legal. Perguntando qualquer coisa sobre como que se avaliam os riscos nessa pesquisa, quer dizer, como é que a gente avalia os riscos. Então, há um conjunto, na legislação de 2012, há alguns indicativos que informam que deve ser observado, não é? Veio alguns pontos aqui para a gente poder conversar sobre eles. O primeiro é justamente a obtenção da autorização. A gente tem que cuidar de que a pesquisa seja feita com a pessoa que está sendo pesquisada. Depois a gente cuida do descarte do material, quer dizer, o que vai ser feito quando há nossa faculdade de medicina estava estudando certas doenças em indigentes que foram enterrados no cemitério municipal. Então, o Comitê de Ética, além de todas as coisas, se preocupou em definir, em que ficasse claro qual é o destino que seria dado depois. Entendeu? Então, a gente usa esse tipo de coisa. Questionários, quando se usa questionários, o Comitê de Ética verifica, porque ele tem o acesso aos questionários, se esses questionários representam, se eles tocam em questões sensíveis que possam expor a pessoa, como, por exemplo, sexualidade, etc. Não é? Porque tudo isso é vetado ou se faz de modo a garantir o anonimato. Depois, evita-se qualquer coisa que possa estigmatizar a pessoa, não é? O sujeito da pesquisa pode ficar estigmatizado com aquilo que vai ser comentado. Também o Comitê de Ética avalia esses riscos. Isso. O tempo de pesquisa, não é? Qual é o tempo de pesquisa que se vai gastar durante... Não é? Depois, bom, isso em relação aos questionários, não é? Quando a pesquisa envolve amostras, não pessoas, então, se é possível, se há riscos de doença a partir de determinados protocolos. Então, a gente tem que garantir que a pessoa não seja identificada. Então, em todas essas situações que eu organizei para vocês, não é, nesses 4 itens, amostras, questionários, rastreabilidade e ensaios clínicos, em todos esses aspectos, fica, não é, e avalia quais são do projeto de pesquisa. Porque ele não pode hoje afetar ou prejudicar qualquer um desses aspectos que a gente mencionou aqui. Assim é que se avaliam os riscos do projeto de pesquisa. Espero que tenha ficado. Sim, e, por exemplo, nós, enquanto alunos, quando formos apresentar o nosso TCC, da psicologia, em forma de artigo, qual for a forma que seja, a gente tem que, se for trabalhar com pessoas, tem que passar por esse comitê de ética, não é isso? Sim, porque hoje, em todas as áreas com pesquisas que envolvam seres humanos, elas precisam passar pelos comitês de ética.
Então, as monografias, por exemplo, do curso de medicina, todas partem de outros cursos também, por Eu ia exemplo, falar, né, de nutrição. outros cursos, não é só da psicologia, não, né? Tem Não, todos de os todos os cursos. cursos, Todos né? os cursos hoje. Os da saúde já eram tradicionais, já passaram de todos os cursos, sociologia, educação física, todo mundo. Uhum. Desde que a pesquisa envolva seres humanos, está todo mundo trazendo os seus projetos para o comitê de ética. Bacana. Você quer contar mais alguma coisa de como que é desenvolvido o trabalho? Já trouxe bastante informações para a gente, mas se você quiser aí aproveitar esse espaço para contar para a gente como que funciona de mais alguma informação. Seu trabalho lá. Bom, então, como é que é o trabalho no comitê de ética? Então, a primeira coisa é o seguinte, o nosso comitê, ele faz parte do sistema CEP-CONEP, né? Quer dizer, todos os comitês de ética são ligados à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é parte integra o Conselho Nacional de Saúde. O nosso vínculo, portanto, com o governo se dá dessa forma. Dessa maneira, vamos dizer assim, para que haja um acompanhamento em tempo real de tudo que se está acontecendo, todas as atividades através da chamada Plataforma Brasil. Então, é através dessa plataforma que é possível verificar como é que as coisas estão se estabelecendo. Né? Então, desde o momento em que a pessoa inscreve o projeto dela, até o momento em que ele é aceito no CEP, para depois ele ser verificado, em todo esse processo, né, tudo isso é feito via Plataforma Brasil. Né? E é regulamentado, seus prazos, etc., tudo regulamentado pelas resoluções da CONEP. Para lidar com o Comitê de Ética, as informações mais importantes encontram-se na própria página do UNIPTAN, que o Comitê de Ética tem um link, de maneira que você obtém lá as principais informações para o pesquisador que quiser submeter o seu projeto ao Comitê de Ética do UNIPTAN. Sugestão de formulários, né, modelos, o cronograma de funcionamento do comitê, o seu regimento interno, como é que o comitê funciona, qual é o regimento. Informações ao pesquisador estão na nossa página, dentro da página do UNIPTAN.